Queridos, abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 5. Carta, ou epístola, como é chamado, né? Por muitos, de Tiago, fica lá depois de Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler poucos versículos, não vai ser todo o capítulo, apenas uma parte dele. Tiago, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 11 apenas. Eu vou ler e a igreja acompanha aí nos seus celulares, na sua Bíblia, etc. Tá bom? E você que está em casa, creio que deve estar fazendo isso também. Tiago, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, diz assim, amados: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastados de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Pai bendito, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra alimenta a nossa alma. Nós aqui estamos cultuando o Teu nome juntamente com os irmãos, e ao mesmo tempo adorando o Teu nome, pelo que o Senhor é, o Senhor, o Deus Salvador por intermédio de Jesus. O Deus Espírito Santo que inspirou Tiago a escrever verdades tão preciosas para os nossos dias. Que esse mesmo Espírito fale ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos estar dividindo aqui essa breve pregação desses dois parágrafos, né? Ou perícole, como alguns gostam de chamar, né? Do verso 1 ao verso 6, está muito claro o texto. Tiago, ele está falando contra a riqueza mal adquirida e mal administrada. E do verso 7 ao verso 11, ele está pedindo para que esses irmãos sejam mais pacientes, né? E esse texto aqui, especialmente do verso 1 ao verso 6, nada mais, nada menos, Tiago, ele está falando, ou condenando, ou exortando, a condenação dos ricos opressores, queridos. E esse texto, ele tem um estilo muito parecido, você que pôde acompanhar a leitura comigo, com os profetas do Antigo Testamento. Tiago, ele é muito
muito firme naquilo que ele fala. Tiago, ele não pensava duas vezes em dizer algumas verdades da palavra de Deus. Claro que, com certeza, inspirado pelo Espírito Santo. Para que você não fique com aquela mente já defensiva e com o coração defensivo, Tiago não está falando aqui contra a riqueza. Não está falando contra o ser rico. Então, por favor, não feche o seu coração e a sua mente em relação a isso. Primeiro que Tiago aqui, ele está escrevendo para a igreja, para os crentes dispersos. Eu estou fazendo uma disposição já há alguns domingos dessa carta, né? Deus permitindo, domingo que vem a gente termina, né? A partir dos outros versículos, que falaremos a respeito da oração. Agora, Tiago está falando para os irmãos dispersos, os irmãos que haviam na diáspora por causa da perseguição da igreja de Cristo Jesus. Aqui ele não está falando de crentes que porventura eram ricos. Não é contra eles que Tiago aqui está falando. Primeiro porque você não vê em nenhum lugar desse texto, inclusive em toda a carta, dentro do contexto todo, que ele está pedindo para que esses irmãos, porventura que eram ricos, se arrependessem e que criassem juízo e que agissem de maneira correta. Você não vê isso no texto. Lembra que Tiago está vivendo debaixo do Império Romano. Lembra que havia, como há hoje, pessoas muito ricas, né? E havia pessoas muito pobres. Havia muitos ricos no Império Romano, no povo judeu. Alguns ficaram ricos pela corrupção. O texto aqui é muito claro sobre isso. O texto vai dizer que os trabalhadores, né, estavam tendo problemas nessa área por causa do mau pagamento. Eles estavam gritando isso. É inconcebível um crente que tem o privilégio de uma certa riqueza agir dessa forma. É inconcebível. O crente que é crente de fato em Cristo Jesus e que Deus dá o privilégio de ter bens, de ser rico, literalmente como diz a palavra, e não ajudar aqueles que têm necessidade e não ajudar aqueles que às vezes têm empresas e trabalham. Há muitos crentes da igreja presbiteriana que são empresários, graças a Deus por isso, mas é inconcebível esse empresário ou essa empresária não acolher bem e não tratar bem os seus funcionários, mesmo dentro da lei. É inconcebível isso, porque a maior lei são as Escrituras, para todo mundo, para o pobre, para o rico, para o miserável, para todas as pessoas. Então, amados, o texto vai estar falando exatamente sobre essa questão. Primeira lição, dentro dessa condenação dos ricos opressores, não esqueça essa expressão, é a miséria dos ricos opressores, que está no versículo 1 ao versículo 3. O dinheiro, queridos, é mais do que uma moeda. Ele é um espírito, um Deus, ele é mamon. O próprio Senhor Jesus Cristo falou várias vezes a respeito disso, que é impossível nós servirmos o quê? A dois senhores. Ou a gente vai amar a um, ou vai odiar o outro. Não tem como ser diferente. O próprio Jesus Cristo fala sobre essa questão. O dinheiro hoje, queridos, ele domina as casas de leis, os palácios dos governos e as cortes do judiciário. O dinheiro é o maior Deus deste mundo. Por ele, as pessoas roubam, mentem, corrompem, casam-se, divorciam-se e até mesmo matam e morrem. Ou eu estou falando totalmente diferente, você nunca ouviu isso, nunca vê isso. Nosso Brasil está enfrentando um problema muito seríssimo a esse respeito. Ninguém pode servir a Deus, queridos, e ao dinheiro. Ele é o mais poderoso dono de escravos do mundo, pode ter certeza disso. O dinheiro é um bom servo, queridos, mas um péssimo o quê? Patrão. Pode ter certeza disso.
Não é pecado ser rico, viu, queridos? A riqueza é uma verdadeira bênção. Lembra no seu coração as pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento que eram ricos e que eram tementes a Deus, que eram servos do Senhor Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vou te dar apenas 2 exemplos, só 2, mas há muitos outros. Jó é um deles, depois o texto vai falar sobre isso, sobre Jó. E Abraão, que é considerado por toda a Escritura o pai da fé. Mas você não vê nem Jó e nem Abraão dependentes dos bens que eles tinham, da riqueza que eles tinham. Você não vê isso em lugar nenhum. Primeiramente, eles temiam o provedor, não a provisão, não a riqueza. Porque é assim que as coisas funcionam e é assim que Deus nos abençoa. Então, queridos, por exemplo, Davi disse que riquezas e glórias vêm de Deus. Você vai ler isso lá em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 12. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Todo o capítulo 29 vai falar sobre isso de 1 Crônicas. Moisés vai falar sobre essa questão, lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Moisés disse que é Deus quem nos dá sabedoria para adquirirmos riqueza. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Amados, o problema é colocar o coração na riqueza, é colocar o coração no dinheiro. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 6, verso 10, vai dizer o quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. A raiz de todos os males não é o dinheiro, queridos, mas é o amor ao dinheiro. Eu louvo a Deus por essa igreja ser uma igreja, não é uma igreja rica, nesse sentido, financeiramente falando, mas é uma igreja que tem procurado, dentro da sua realidade, por intermédio da diaconia, abençoar aqueles que têm necessidade. Não só pessoas da igreja, mas várias famílias que nós conhecemos, que alguns irmãos falam, olha, aquela família X, aquela família A, está precisando urgentemente disso. Lembra, meu querido irmão, que do pouco Deus faz o quê? Isso não é um chavão da Bíblia, queridos. Não é algo convencional da Bíblia. É algo real. Deus, do pouco, Ele faz muito. Quando nós, primeiramente, oferecemos a Deus e depois abençoando as pessoas. Então, amados, que o nosso coração possa estar firme, entendendo de que ser rico não é pecado. Mas como eu cheguei a ser rico, é diferente. Se é por intermédio de corrupção, se é por intermédio de tantas outras coisas erradas, se é por intermédio de perversão, se é por intermédio de roubo, se é por intermédio de humilhar o outro para que eu possa crescer, aí é pecado. Deus não aceita isso de forma alguma. E é isso que Tiago está dizendo aqui para essas pessoas. Tiago está falando do uso e do abuso das riquezas, queridos. Ele está falando de salários retidos, luxo das pessoas, isto é, está falando do luxo, da ostentação e da pompa, enquanto pessoas buscam, estão necessitadas, e essas pessoas estão fazendo da sua riqueza uma ostentação muito grande. Os nossos deputados estaduais, federais, Congresso Nacional, senadores, STF, precisavam ler a Bíblia com outros olhos.
com os olhos das Escrituras, com os olhos de Deus. Não apenas com os olhos da política, mas com os olhos do nosso bondoso Deus. Pode ter certeza, se eles lessem a palavra de Deus, e eu sei que muitos deles conhecem a Bíblia. Tanto é que alguns deles usam a Bíblia para ofender pessoas, para denegrir pessoas. Agora, queridos, a palavra de Deus condena tudo isso. A palavra de Deus jamais ela favorece esse tipo de situação. O efeito, queridos, de uma riqueza mal adquirida e mal usada é um efeito dominó. Uma coisa vai levando a outra. Por exemplo, os ricos, diz o texto que nós acabamos de ler aqui, que estamos comentando, os ricos estão retendo o fruto do trabalho do pobre, os ricos estão vivendo no luxo, diz o texto, em virtude de terem explorado os pobres. Os ricos estão oprimindo e matando os pobres. Tiago diz que isso está sendo visto por quem? O texto fala sobre isso. Está sendo visto pelo próprio Deus. Deus vê tanto o rico que tem temor a Deus e que serve a Deus, como o rico que não está nem aí para Deus. Deus está vendo, e no dia do juízo, pode estar certo, a conta ela vai vir. E ela não vai vir mais com paciência, com longanimidade de Deus, pode ter certeza disso. O dia do juízo, segundo toda a Escritura, quando fala sobre a escatologia da volta de Cristo, meu querido irmão e minha querida irmã, não vai ser uma coisa muito boa para os ímpios. Para você, para nós que somos crentes em Jesus Cristo, vai ser uma das maiores bênçãos de ver Jesus Cristo voltando para buscar a sua igreja. Mas como diz o livro de Apocalipse, que estamos estudando ainda, às quartas-feiras, eles vão desejar que os montes caiam sobre ele, e a morte vai fugir deles. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, não tenha medo não, meu querido. O livro de Apocalipse foi escrito para você, como crente em Jesus, para consolar, para exortar, e para animar o nosso coração, que quem está no comando sempre esteve, está e continuará, Jesus Cristo que está vivo e voltará um dia. A primeira lição, então, queridos, é que a miséria dos ricos opressores, o dinheiro é mais do que uma moeda, ele é um espírito de um Deus, ele é Mamon. A segunda lição, a necessidade de compreender o poder da paciência, queridos. O verso 7 diz assim, olha: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. A necessidade, queridos, é a segunda lição que eu quero compartilhar sobre esse texto, de compreender o poder da paciência. Tiago começa a sua carta, queridos, lá no primeiro capítulo, né? Verso 2 a 4. Ele começa esta carta com uma chamada à perseverança sob as provações. É só você aí acessar ou virar a sua página, capítulo 1, verso 2, diz assim, olha lá: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Agora, ele começa assim e ele termina a carta exortando os crentes a serem pacientes até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versos 7 e 8 fala sobre isso. As provas, queridos, e não as experiências místicas, são o caminho da santificação
e do aperfeiçoamento. O verso de número 4 do capítulo 1 fala sobre isso. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Em outras palavras, Tiago está pedindo o quê? Para que a igreja, eu e você, continuemos a olhar para quem? Sempre para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. O tempo todo estarmos olhando para Ele. Tiago, ele se volta, queridos, agora dos ricos para os pobres que estavam sendo oprimidos e dá-lhes uma palavra de encorajamento. Ele vai estar falando exatamente sobre isso. Eles devem ser pacientes, esses crentes menos favorecidos, sabendo que é Deus que está servindo, ou eles estão servindo a esse Deus que um dia irá recompensá-los. Não é você se alegrar pela provação, pelas situações da vida complicadas, e você sair dançando, pulando igual um maluco, igual um doido. Não é isso que Tiago está dizendo. Por que Tiago diz que nós devemos nos alegrar quando nós passarmos por todo tipo de provação? Que alegria é essa? É possível estar alegre ou ser alegre quando, por exemplo, um irmão como o nosso irmão Simval, que completou 85 anos, e nós percebemos ali no culto que foi feito na casa dele, com a família, alguns irmãos aqui da igreja e outras pessoas, você vê estampado no seu rosto a alegria? Ver um homem daquele tamanho que era, forte como era fisicamente, e ver hoje que ele está literalmente em pele e osso, mas você vê no semblante dele alegria. Que alegria é essa, querido? Que alegria é essa? É aquela alegria, aquela paz que Paulo vai dizer nas suas cartas, que excede todo entendimento. É aquela alegria, mesmo sofrendo dor, ou por outras situações. Deu apenas o exemplo desse amado irmão, que a igreja tinha orado por ele. Mas qualquer outra provação dura que você talvez esteja passando, ou passará, que nós nos conhecemos no dia de amanhã, é ter a certeza de que quem está no controle de tudo isso é Deus, amados. É por isso que diz que todas as coisas, Paulo vai dizer em Romanos, na carta aos Romanos, que todas as coisas acontecem o quê? É para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. De alguma forma vai colaborar para o bem, para a glória do nosso bondoso Deus. Porque é Ele que está no comando dos ricos, seja ímpio, está no comando dos ricos, aqueles que têm a bênção de ser crente e salvo em Cristo Jesus, está no comando daquele que é pobre, daquele que é miserável. Deus está no comando, está no controle, literalmente. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que ele começa a carta dizendo que nós devemos nos alegrar pela provação. Amados, o apóstolo Paulo fala tanto isso nas suas cartas, amados. A carta aos Filipenses é particularmente uma das cartas que eu amo muito. É quando Paulo está preso, e quando Paulo na cadeia, e ele sabendo que já estava decretado ser morto, provavelmente por Nero, por decisão de Nero. Ele vai dizer para a igreja: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Lá no capítulo 4 ele vai dizer o quê? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como honrado. Já passei fome, etc. e todas as outras coisas. Aí vem aquele versículo que você conhece muito bem, o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece.
É essa alegria que nós não entendemos, que nós não conhecemos. É aquela alegria que quando um irmão querido nosso, uma irmã querida nossa, seja da nossa família biológica, seja da família da fé, morre lá no sepultamento, no culto, o que a gente faz? A gente chora, né? Que é normal chorar e deve chorar. Mas junto com o choro, o que a gente faz? Às vezes a lágrima está caindo no rosto, mas a gente louva a Deus, porque nós temos a certeza de que este irmão ou esta irmã está com Jesus. Essa semana, um pastor no Quênia, na África, alguém deve ter sabido dessa notícia, isso não é fake news, tá bom? Ele foi sequestrado, além de terem matado esse pastor, ainda colocaram fogo no seu corpo e no seu carro. O requinte de crueldade do ser humano é algo terrível. Mas o bonito é a sua esposa, o testemunho que ela dá. Mesmo coração doído, ela agradece a Deus, ela diz assim: irmãos, obrigado pelas suas orações. Eu estou contente, porque eu sei que meu esposo está muito bem, melhor do que nós, está com Jesus. Quem é que faz isso, queridos? Só o Espírito Santo. Só quem tem Jesus Cristo. O mundo sem Deus não consegue entender isso e nunca vai entender, se não tiver o Espírito Santo na sua vida. Amados, os pobres são encorajados por Tiago a confiar no provedor e não na provisão. Nós não podemos trocar as coisas, queridos. Nós precisamos continuar confiando no provedor que é Deus. E a provisão virá. A oração do Pai Nosso fala muito sobre essa questão, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, Jesus vai ensinar os discípulos isso. Vocês não devem andar ansiosos por coisa alguma, nem pela comida, nem pela vestimenta, por nada. Vocês não devem ficar ansiosos por isso. Por que Jesus fala assim? Primeiro porque Jesus Cristo sabe muito bem a realidade da fraqueza humana, da ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é uma preocupação de algo que nem pode acontecer. E Jesus constantemente ensinando isso. Então, Tiago, ele está ensinando isso para cada um de nós. Tiago, queridos, ele fala da segunda vinda de Cristo de dois aspectos. Primeiro, como uma alegre esperança, está lá no verso 7 e 8, e depois no verso 10 e 11. E como uma temível expectativa, como diz o verso 9 e o verso 12. Por exemplo, para os salvos, o Senhor vem trazendo compaixão e misericórdia. Você vê isso no versículo de número 11, lá do capítulo 5, né, queridos? Olha lá. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Cantamos aqui uma música belíssima, né, que a letra dela, maravilhosa graça. Cantamos aqui que Deus é tão bom o tempo todo, queridos, manifestando a sua bondade de várias formas, de vários jeitos para com a nossa vida. Para os ímpios, o juiz vem trazendo julgamento. Versículo 9 fala sobre isso, lá do capítulo 5. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está à porta. Verso 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo.
Tiago diz que a vinda do Senhor está próxima, queridos. Ao mesmo tempo em que a vinda do Senhor será um dia glorioso para o seu povo, para você, para nós, como igreja de Cristo, será também o terrível dia do Senhor para os ímpios. A vinda do Senhor, queridos, está próxima. O versículo 8 é muito claro a esse respeito. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O está próximo para você, para nós, não é o mesmo próximo de Deus. Por quê? Porque Deus é atemporal, né, queridos? Ele não está regido pelo tempo como eu e você está. Mas ela está próxima à volta do Senhor Jesus Cristo. É só você fazer uma leitura do mundo em que estamos vivendo. Não apenas no nosso país, mas no mundo todo. Faça essa leitura pelas Escrituras e veja o que está acontecendo, para você perceber os sinais que o próprio Deus está mostrando segundo as Escrituras, para que nós venhamos olhar e ver que Jesus Cristo está às portas, está para voltar. Então, amados, nós precisamos, de fato, continuarmos a ser pacientes, como diz as Escrituras. Enquanto Jesus não volta, queridos, não esperamos vida fácil neste mundo. Jesus Cristo diz isso lá em João capítulo 16, verso 33. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo nos lembra, o apóstolo Paulo, né, queridos, nos lembra que em meio a muita tribulação, devemos ser pacientes até Jesus voltar. Mas como podemos experimentar esse tipo de paciência até Jesus voltar, queridos? Tiago, ele dá 3 exemplos da paciência para encorajar os crentes. O primeiro é do lavrador, o segundo que ele dá é dos profetas, e o terceiro que ele dá é da paciência de Jó. O texto é muito claro sobre essa questão. A paciência do lavrador, o texto é muito claro, amados. O agricultor, lá na Palestina, dependia totalmente das primeiras chuvas que vinham em outubro para o plantio, e das últimas chuvas que vinham em março para a colheita. O tempo está fora do seu controle. Ele tem que confiar e esperar. É Deus quem faz a semente brotar, germinar, crescer e frutificar. Ele não pode fazer nada nesse processo. Não tem como o lavrador fazer isso. E não mudou. Por mais ciência e tecnologia que se tem hoje, se planta, se não chover e Deus não der o crescimento, você sabe muito bem o que acontece. Não vai crescer, não vai vingar a planta. É Deus que dá o crescimento. Então, o lavrador, por mais tecnologia que se tem hoje, guiadas por satélites, né, queridos? Impressionante, eu já tive uma vez numa fazenda, não aqui no Rio Grande do Sul, fora daqui, e o trator, o dono me mostrou para mim, falou: Zias, dá uma olhada nisso aqui, que beleza que é isso aqui, né? Um negócio de última geração. Impressionante, ele explicando que, primeiro que ele praticamente sentava no trator lá, no negócio dele lá, ele apertava um botão, ele explicou para a gente: olha, eu aperto o botão aqui e eu não faço nada. O trator faz tudo. Já percebeu como a lavoura aqui está em linha reta? E sabe quem que guia tudo isso? É um sistema que tem no trator, direto do satélite, faz tudo isso bonitinho. Ótimo, isso é muito bom. Agora, quem é que dá o crescimento da semente com toda essa tecnologia? É Deus, né, queridos? Ele tem que ter a mesma paciência daquele que ainda usa a enxada, né? A mesma paciência, não tem diferença nenhuma. A diferença apenas é a tecnologia. E aqui Tiago está dizendo que nós precisamos ser como um lavrador, ser pacientes enquanto Jesus Cristo não volta, queridos. Muitas vezes o nosso coração se torna seco e cheio de espinhos. Então, Deus manda a chuva da sua bondade
e rega a semente plantada no nosso coração, para que nós venhamos ter a esperança renovada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai falar aqui da paciência dos profetas, queridos, o verso 10. Irmãos, tomai por modelo, por padrão, por referencial, no sofrimento e a paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Queridos, lembrando aqui apenas alguns profetas. Primeiro, eles trilharam um caminho estreito das provas e foram pacientes. Privilégios e provas, amados, caminham juntos na vida dos profetas. Privilégio e sofrimento. Sofrimento e ministério caminham ou caminharam lado a lado na vida dos profetas. Por exemplo, Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Sabe como que ele morreu? Cerrado vivo pelo meio. Credo. Verdade. Terrível, né, queridos? Mas você vê que o livro de Isaías é um dos livros mais preciosos que tem que falar a respeito do Messias. Que coisa tremenda. E ele morreu por causa do que dessa forma? Porque amava a Deus. Porque amava Jesus. Mesmo sem ver Jesus. Mesmo sem conhecer Jesus. Mas amava Jesus. Você vai ver Jeremias, queridos. O profeta Jeremias foi preso, jogado num poço e maltratado por pregar a verdade. Ele viu o cerco de Jerusalém e chorou ao ver o seu povo sendo destruído. Ele alertou várias vezes, e os falsos profetas contradizendo, e os impérios e os reis dando mais ouvido aos falsos profetas. Você vai ver Daniel, foi banido da sua terra, sofreu pressões quando jovem, sofreu ameaça e perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, ao ponto de ser jogado na cova dos leões. Mas Deus estava com ele lá e fechou a boca dos leões. Você conhece muito bem a história. Ezequiel também foi duramente perseguido. Amados, Estevão, um dos maiores diáconos que a igreja teve de todos os tempos. Estevão denunciou o sinédrio, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, ele dizendo para o sinédrio. Até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. Você vai ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Amados, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você vai ler isso aonde? Lá em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, quando Jesus fala sobre a bem-aventurança. Quando você estiver enfrentando, meu querido irmão, sofrimento, não coloque em dúvida o amor de Deus, pois pessoas que andaram com Deus como você também passaram pelas aflições. Sejamos pacientes. E por último aqui, amados, a paciência de Jó. Jó é um excelente exemplo de paciência ou firmeza, queridos. Talvez ninguém na história do mundo tenha sofrido tantas perdas em tão pouco tempo quanto Jó. Perdeu toda a riqueza que tinha, perdeu toda a família que tinha, os seus 10 filhos, perdeu a saúde, e ainda a sua esposa, né? Depois de ver o sofrimento, toda aquela loucura que estava acontecendo com ele, disse o quê? Não foi um amigo, não foi uma pessoa próxima de Jó, mas foi uma pessoa que dormia com Jó, que vivia com Jó e sabia quem era Jó. Disse o quê?
amaldiçoa o teu Deus e o quê? E morre. Talvez esse foi um dos maiores sofrimentos desse homem. Meu Deus, a pessoa que deveria estar do meu lado, me ajudando, me apoiando, sofrendo comigo, está dizendo para eu amaldiçoar o meu Deus. Amados, em momento algum, porém, Jó amaldiçoou a Deus ou se afastou dele. No final, sua perseverança foi recompensada. Deus se revelou a ele, cheio de terna misericórdia e compassivo, como sempre foi. No caso de Jó, queridos, o fim que o Senhor lhe deu foi a restituição em dobro de tudo que ele havia perdido. Você vai ver isso lá em Jó, capítulo 42, verso 10 ao verso 15. Jó esperou pacientemente no Senhor e Deus o honrou, queridos. Ele riu esse tempo todo, estava rindo, pulando no carnaval, pulando, fazendo festa? Não, queridos. Você lendo o livro de Jó, você vai ver que o seu coração está profundamente triste, chocado. Ele não entendia o porquê que ele estava sofrendo tanto assim. Tanto é que algumas vezes, no texto, você lendo o livro de Jó, ele deseja a morte. Tal a profundidade do seu problema. Mas ele nunca blasfemou a Deus. Ele nunca colocou diante de Deus que Deus era culpado do que ele estava passando. Você não vê isso no texto. Mas você vê um coração de um homem sofredor, mas temente ao provedor e não à provisão. A maior bênção que Jó recebeu, queridos, não foi saúde e riqueza, mas um conhecimento mais profundo de Deus. Isso é a própria essência da vida eterna. O Senhor Jesus Cristo fala isso nos evangelhos. O livro de Jó, queridos, nos prova que Deus tem propósitos mais elevados no sofrimento do que apenas punir o pecado. De muitas perguntas que Jó fez a Deus, é bom você lembrar, quando você ler o livro de Jó, Deus não respondeu nenhuma, no sentido de justificar, de explicar para ele. Não, meu filho, porque é isso. Não. Deus não tem que explicar, queridos. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas, inclusive do capeta, de Satanás. Porque quem fez isso, o que o Satanás tentou fazer? Foi desafiar o próprio Deus. Você não viu lá o Jó lá? Ele te teme porque o homem está cheio da grana. Pois é, meu filho, então você pode tocar. E ele, não satisfeito ainda, disse, não, mas tira os bens, tira a saúde dele para ver se ele não vai blasfemar na tua face. Essa é a expressão de Satanás no texto de Jó. Faça isso. Eu lhe permito você fazer isso. Mas uma coisa você não vai fazer porque eu não permito. Tirar a vida desse homem. Porque ele é meu. É o Deus provedor. Por isso que Tiago traz a lembrança para a igreja no passado. Lembremos da paciência de Jó. O propósito de Deus no livro de Jó, queridos, é revelar-se como Deus cheio de bondade e misericórdia. Jó passou a conhecer o Senhor de uma forma nova e mais profunda. O propósito de Satanás era fazer de Jó um homem impaciente sem Deus. Isto porque um homem impaciente com Deus é uma arma nas mãos de Satanás. Mas o propósito de Deus em permitir Jó sofrer foi fortalecê-lo e fazer dele uma bênção maior para o mundo inteiro dos seus dias e dos dias de hoje. A conclusão é a seguinte, queridos. A condenação dos ricos opressores. Precisamos aprender com as provações, ser pacientes, como os profetas, como aqueles que plantam a semente na lavoura, como Jó, mas principalmente como Jesus Cristo.
algumas aplicações para a nossa vida, para a minha vida e para a tua vida. A primeira delas, o dinheiro, meu querido irmão, é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Segunda aplicação, o problema é colocar o coração na riqueza e não no Deus provedor. Terceira aplicação, Tiago deseja encorajar-nos, queridos, a sermos pacientes em tempos de provas. Como um agricultor, devemos esperar por uma colheita espiritual, por frutos que glorifiquem a Deus. Como os profetas, devemos procurar oportunidades para testemunhar mesmo no meio do sofrimento. E por último, como Jó, devemos esperar para que o Senhor complete seu amoroso propósito em nós, mesmo em meio ao sofrimento. Que Deus nos abençoe e que Deus aplique isso no coração de cada um de nós. Amém?